Primeira aula, então, pessoal, sobre função afim no Enem. Essa aula será uma aula mais curtinha. A gente vai estar falando aí dos tópicos principais, fazendo comentários sobre definições básicas e resolvendo exercícios aí de nível fácil. Sabemos que a função afim pode trazer questões muito fáceis ou até questões de nível médio para nós na prova do Enem, ok? Então, os tópicos principais que nós vamos passar, né, nessas aulas desse módulo será a definição da função afim, o coeficiente angular e linear e o significado de cada um, o gráfico da função afim. Revisaremos então os esboços desses gráficos, o significado da raiz e o cálculo da raiz da função afim, inequações do primeiro grau e estudo do sinal da função. Pessoal, primeiramente vamos falar do modelo matemático, que é sempre dado por y igual a ax mais b. Sabemos que o coeficiente a, então, é chamado de coeficiente angular. Tente sempre ler o coeficiente a como sendo a taxa de variação da função. À medida que o tempo passa, quanto é que essa função está crescendo? É o coeficiente a que determina isso. E o coeficiente b, que é o coeficiente linear, sempre leia ele como sendo o valor de início, o valor inicial da função, ok? Então, sobre funções ainda, eu destaco aqui que funções são dependências entre grandezas. Quando eu digo que uma grandeza depende de outra, eu preciso entender que essa grandeza está em função de outra grandeza. Esse é o significado, então, de função, de modelo matemático. Os modelos matemáticos, eles fazem isso. Eles relacionam uma grandeza a outra grandeza. Perceba que apenas com essa definição, nós já conseguimos resolver exercícios que caem na prova. Olha só esse exercício, essa questão que caiu no Enem de 2020. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento na produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 kg. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar a relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Olha como essa questão é simples, olha como apenas com aqueles conceitos que acabamos, de destacar no início da aula, a gente já consegue responder ela. Então veja que nós estamos interessados em determinar uma expressão para o lucro. E aí eu escolhi esse exercício porque com frequência o Enem aborda lucro nas questões. E sempre que o Enem abordar lucro, você tem que lembrar que o lucro é calculado através da diferença entre a receita, valor recebido, e dos gastos ou dos custos. Vou colocar aqui custos, que representarão, então, gastos. Lembra do que nós falamos agora há pouco? Uma função representa uma relação, uma dependência entre duas grandezas. Então, aqui está claro que o lucro depende das sacas de 60 quilos vendidas. Então, depende das sacas vendidas. Nós temos aqui a variável L, que é a variável dependente, tá? E as sacas vendidas, que é a variável independente. Pessoal, o modelo sempre vai ter a variável dependente no primeiro membro da equação, ou seja, o nosso y sempre será a variável dependente e o nosso x sempre será a variável independente. Tenta perceber isso na questão. O lucro, então, ele depende das sacas vendidas,
Ou seja, a minha expressão final, que vai ser o modelo de primeiro grau, ela vai estar com essa cara aqui, ó, AX mais B, aonde o meu Y vai representar o lucro, o meu X vai representar as sacas vendidas, ok? O meu B vai ser o meu custo inicial, ou o meu valor inicial, e o meu coeficiente A vai representar o valor de cada saca, o valor da saca. Então é importante olhar para o texto e perceber o significado de cada um desses parâmetros do modelo. Bom, começando então pelo lucro aqui, nós sabemos que os gastos são de R$ 1.200 por hectare. Então, esse produtor ele gasta R$ 1.200 por hectare e ele plantou 10 hectares. Aqui no texto, temos 10 hectares plantados. Então, ele já parte de um valor negativo aí de R$ 12.000, que é dado aí pelos 1.200 vezes os 10 hectares. Então, o valor inicial para esse produtor aí é um prejuízo aí de R$ 12.000. Mas nós sabemos que ele vendeu todas as sacas. Note que o valor recebido dele é dado por R$ 50 multiplicado pela quantidade de sacas. Se ele vender 10 sacas, então ele vai ter R$ 500 recebido, o que daria aí um prejuízo para ele, né? 500 menos 12.000 vai dar prejuízo. Mas o enunciado pediu apenas o modelo, a expressão que me permite calcular o lucro. E a expressão está aqui, pessoal. 50x, o valor de cada saca, multiplicado pela quantidade de sacas, menos o valor inicial, que é o quanto ele investiu, o quanto ele gasta, né, para plantar esses hectares aí, que resultou, então, numa função afim, uma função do tipo AX mais B, onde o nosso coeficiente angular, ou seja, a nossa taxa de variação é o 50, a nossa variável independente, que são as sacas, é o x. O nosso valor inicial, que é o nosso coeficiente linear, B, que vale menos 12.000. E o lucro, que é a nossa variável dependente, né? O lucro depende das sacas, representado aí pela letra Y. Ok, pessoal? Então, sugiro que antes da próxima aula, você vá para o nosso banco de questões e tente responder essas duas questões do Enem de 2023 e do Enem de 2019. Lá no nosso banco de questões da plataforma Raio-X, você encontra aí muitas questões de função afim e, ao longo das aulas, a gente vai recomendando alguns exercícios de acordo com o tópico trabalhado na aula. Ok, pessoal? Na próxima aula, então, estaremos aprofundando um pouquinho mais, né, dentro desse conteúdo e também resolvendo questões de nível médio, né, com nível de dificuldade média. Ok? Terminamos a primeira aula desse módulo. Nos vemos na próxima aula. Até lá!